Olá, meus amigos, muito boa noite. Nós estamos começando mais uma reunião no nosso querido Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Reunião esta que acontece todas as segundas-feiras há mais de 70 anos. Mesmo que de forma virtual, nós estamos agradecidos a Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos para aprendermos um pouco mais a respeito da nossa vida, de onde viemos, para onde vamos, através dessa doutrina maravilhosa. E para início da nossa reunião, nós vamos chamar a nossa querida irmã William Meire para fazer a prece inicial dos nossos trabalhos. Boa noite, amigos. Como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui estamos mais uma vez para fazer a nossa prece inicial da noite de hoje. Então vamos todos nós fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos até o alto e agradecer a Deus por estarmos reunidos em seu nome mais uma vez. Apesar de essa reunião ser de forma virtual, pedimos a Deus, rogamos a Deus que em breve nossas reuniões possam voltar a ser de forma presencial. Senhor, te agradecemos pelo muito que recebemos, te agradecemos pela nossa saúde, te agradecemos pelos nossos familiares, te agradecemos por tudo que recebemos, Senhor, nessa encarnação. Como eternos pedintes, Senhor, queremos te pedir pelos nossos irmãos que estão em hospitais, que estão nos abrigos, que estão nas ruas, nossos irmãos de outros países, refugiados, que estão perdidos pelo mundo. Pedimos, Senhor, que abençoe a cada um, que intua a cada um, que proteja a cada um. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, entregue às tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males, e que assim seja. Muito obrigado, Meirinha, pela ajuda nos trabalhos da noite, por estar sempre contando com você nesta casa. Meus irmãos, hoje é com muita alegria que nós vamos contar novamente com a colaboração do nosso querido irmão de longa data, que é o nosso irmão Eurípides Veloso, que mais uma vez atendeu ao nosso convite e nos presenteia com a sua explanação a respeito de mais um tema do Evangelho de Jesus. Então nós passamos esse instante a palavra para o nosso querido amigo Eurípides Veloso. Boa noite. É uma alegria muito grande, atender esse convite que para mim é sempre muito honroso, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Vamos vibrar, todos nós, para que esse estudo do Evangelho seja algo interessante para cada um de nós, para a nossa transformação, que nessa tentativa, nesse esforço de compreendermos algo mais, nós possamos, ao término desse simples estudo, estarmos melhores. Nós hoje vamos falar sobre a fé e a caridade, que é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 13. Em 1861, em Cracóvia, um espírito que denominou-se apenas como espírito protetor teve a incumbência de passar para Allan Kardec, na formatação para fazer parte do Evangelho segundo o Espiritismo, a lição A Fé e a Caridade. Essa lição é muito interessante porque traz uma conotação um pouco diferente para avivar na nossa consciência, no nosso entendimento, algo que é muito interessante.
que diz respeito à inter-relação, à interface, né, à correlação que existe entre as próprias virtudes. Interessante isso. Muitas vezes nós não somos completos em uma virtude porque faltam-nos pré-requisitos que também são outras virtudes. Eu vou citar um exemplo. Na lição sobre a cólera, lá está expresso que nós somos encolerizados às vezes, que a cólera nos vem porque nós somos orgulhosos. Olha que coisa interessante. Está aliando a virtude à humildade, porque o humilde é aquele que não é orgulhoso. Então, quando a gente pensa sobre isso, é interessante. Essa lição traz esse reforço para o nosso entendimento, para nos mostrar que a caridade verdadeira está atrelada a uma fé. O Espírito, lá em Cracóvia, ele fala o seguinte, que impulsos, uma certa generosidade, nós temos para algumas coisas. Mas, para uma caridade robusta, algo que exige de nós testemunhos, o fortalecimento da perseverança em busca de um auxílio para esperar resultados, nós precisamos de muita fé. E a gente já aprendia, né? já aprendeu, melhor dizendo, que Mateus certa vez disse, melhor dizendo, Tiago, que a fé sem obras nasce morta. Então é interessante este estudo neste sentido, porque tentando trazer para a realidade bem prática, é como se nós, querendo sermos verdadeiramente caritativos, pudéssemos, com essa lição, observar onde está a nossa fé. Ou pensar assim, será eu ainda não sou aquele indivíduo caridoso por causa de fé? Então é interessante isso. Como eu já disse, podemos fazer algumas coisinhas, vamos dizer assim. Mas a verdadeira caridade, nem sempre a caridade robusta, nem sempre a gente faz como poderia fazer. Porque nós não temos força interior suficiente para podermos fazer isso. Então a fé é esta sustentadora. Para entender isso, olha uma outra situação para a gente compreender como há necessidade dessas interfaces. É algo que a gente nunca tinha pensado, talvez para muitos de nós, não é? Mas veja bem, a questão 886 do Livro dos Espíritos é quando os Espíritos então interrogam, ou melhor dizendo, Kardec interroga, né, aos Espíritos como a caridade era entendida por Jesus. Como ver a caridade na forma como Jesus a entendia? Essa é a pergunta, para ser mais objetivo. E Jesus recorre a algumas virtudes para poder, os Espíritos recorrem, né, a algumas virtudes para mostrar o pensamento, como é que Jesus pensava. Isso é muito interessante porque quando se interroga a espíritos da natureza dos espíritos que comandaram a codificação, nós estamos falando com a melhor das fontes para a nossa terra. Então eles seriam capazes, se eles não soubessem ou entendessem, se eles não tivessem permissão de Jesus, eles não diriam. E olha o que eles falam. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aí
a gente percebe que a caridade verdadeira está um pouco acima, ou em alguns casos até muito acima, no meu caso, por exemplo, daquilo que eu posso oferecer ou daquilo que eu penso a respeito da caridade. Então eu até aproveito para dissecar um pouco, falar um pouco sobre estas virtudes, na tentativa de conciliá-las com a caridade. Vamos começar então pela benevolência. Benevolência é o ato espontâneo, simplesmente fazer o bem. Ser benevolente é fazer o bem. Fazer o bem esparramando ele dentro das oportunidades que a gente tem. Então o sujeito benevolente é aquele que faz um bem aqui, outro ali, outro acolá. E nós, com a nossa compreensão, e por que não dizer, que bom poder dizer isso, com muita humildade, mas sabendo que nós ainda estamos muito aquém do verdadeiro homem virtuoso na expressão da palavra, mas nós, graças a Deus, principalmente o espírita, por que não dizer? Uma vontade de ser melhor. E a gente vai aprendendo com a doutrina espírita a ter um certo desprendimento. Mas a indulgência, quando ela estabelece que nós precisamos, para ser indulgentes, sermos compreensivos para com a imperfeição do outro, a benevolência, aliás, desculpem, eu estava falando sobre benevolência e pulei, perdoem o vacilo aí, coisa de velho. Então, a benevolência, nós precisamos ter muita fé para aquela caridade robusta de que o Espírito protetor falou. Eu vou citar um exemplo. Nós trabalhávamos numa periferia, eu sempre que me lembro disso eu não posso esquecer, foi uma periferia que um dia o Chico Xavier disse que a gente estaria trabalhando lá, e quando eu vi isso aconteceu. Por uma necessidade muito grande, pela falta de caridade nas encarnações passadas, com certeza, e deparando com um universo que vocês precisam de ver como era lá na época, lá no Jardim das Oliveiras. Então, estando lá, eu me lembro que nós demoramos 20 anos para obter uma resposta positiva de uma daquelas que nós chamávamos de assistidas. Era um erro, porque assistidos nós todos somos, pela providência divina, nós todos somos necessitados. Nós devemos chamar todos de irmãos nossos. Então, essa nossa irmã demorou 20 anos para dar uma primeira resposta. Me lembro disso, porque tínhamos ficha. E essa foi uma daquelas que permaneceu. Saíram muitas pessoas, algumas foram encaminhadas. E essa criatura, depois de 20 anos que eu me lembrei, eu até achei interessante porque eu não é que nós estávamos fazendo um acompanhamento sistemático, mas o gesto dela chamou atenção, porque ela não era tão desperta assim. Então, queira sim, queira não, existiu naquela casa uma fé. E aí nós aliamos essa fé para que ela pudesse ser verdadeira. Nós tivemos esperança, tivemos solidariedade para com aquela criatura. Então é isso que eu estou querendo mostrar, que nós precisamos nos observar, porque nós somos levados a conhecermos a nós mesmos. Então é importante observar até que ponto nós estamos deixando de ter uma virtude, porque está faltando outras, nas quais nós devemos nos pautar para conseguir a virtude que nós queremos conseguir. Com relação à indulgência, que eu tinha começado a falar antes da hora, é preciso a gente ter muita fé no comportamento alheio e compreender que a pessoa erra, mas que um dia ela se transformará. Então é importante
Nós, às vezes, não percebemos, mas muitas coisas que nós fazemos, nós estamos resguardados por uma virtude que já está instalada em nós. Se nós não tivéssemos perseverança, nós não agiríamos em torno de muitos parentes nossos, que a gente faz com amor, com dedicação, mas exigiu a perseverança. A outra virtude é a virtude do perdão, em que Jesus via como caridade, né? Importante, talvez, isso é muito subjetivo que eu vou falar, mas eu penso que é uma das maiores caridades pela dificuldade que ela traz para a maioria das pessoas. Eu lembro de já ter falado com pessoas que em atendimento fraterno, em atendimento no centro, ter falado com pessoas e as pessoas com muita autenticidade, e a gente tendo que respeitar naturalmente, falar, mas eu não consigo perdoar fulano. Quer dizer, assim espontaneamente. A pessoa falando muito melhor ela falar do que ela ser fingida, né? Ela com essa dificuldade. Então, para isso é preciso que a gente tenha um senso de caridade para compreender aquela pessoa, botando aí a indulgência, tá vendo? Para a gente compreender até aquele que fez mal para nós. O perdão, por que o perdão é difícil? Porque o perdão exige, talvez, um complexo maior de virtudes para a gente poder perdoar, não é? Mas tem uma coisa, né? Para todas estas situações, há algo que para nós termos a fé, que eu quero dizer, diante de todas as situações da vida, há algo muito importante que só a doutrina espírita trouxe e nos chama a atenção para a verdadeira fé, que é a fé raciocinada. Então, enquanto eu não compreender raciocinadamente que aquele que se fez meu inimigo, que me prejudicou, está apenas sendo instrumento para que eu cumpra os meus débitos, enquanto eu não compreender que vivendo aqui na Terra, como irmãos, nós estamos aqui num planeta onde a sua estrutura prevalece mais o mal do que o bem, porque é um mundo de provas e expiações, segundo o Evangelho nos fala. Enquanto nós não definirmos para nós mesmos certas causas, nós não poderíamos ter uma fé, ela passará apenas de crença. E foi o que aconteceu com o excesso de rituais, a forma como foi passado ao longo dos anos, principalmente através da igreja, bastando apenas algum palavrório decorado, muitas vezes pago para que alguém fizesse pela gente dentro de uma igreja. Enquanto não houve essa transformação, e a verdadeira transformação só veio com a realidade do Espírito, para nós entendermos as provas decorrentes das diversas encarnações, que nós somos capazes de trazer para nós a possibilidade de uma fé raciocinada. Então, a fé raciocinada, ela, ao se tornar um patrimônio, às vezes é muito mais do que uma convicção. É algo transcendente. A doutrina espírita é capaz de passar para nós e já estar dentro de nós certas conceituações, uma certa compreensão, que para nós é claro como a luz meridiana, como a luz do dia. Havendo até aqueles que, independentemente de portarem alguns conhecimentos, antes mesmo de portarem alguns conhecimentos, já guardam em si uma convicção. É por isso que muitas pessoas
estando numa determinada religião, quando eu conheci, para ser mais objetivo, eu conheci um amigo, ele desencarnou muito cedo, ele trabalha no plano espiritual, hoje nós já tivemos notícias dele, já pudemos conversar com ele em reunião mediúnica, um grande amigo. No prazo de 3 anos ele conheceu a doutrina espírita, lendo todas as obras, e se transformou num grande espírita. Então é preciso, porque ele não encontrou respostas na religião dele. Ele foi no que ele viu, ele falou assim: poxa, eu agora descobri tudo que eu preciso, e descobri de uma forma maravilhosa. Então é uma fé que já estava inculcada nele, porque tem gente que pensa assim também: eu queria ter a fé que fulano tem, imaginando que é algo que, como se caísse do céu, fulano tem, Beltrano não tem, Deus deu para ele, não deu para aquele. Não, é conquista. Nós precisamos entender isso. Agora, o estudo é o que nos dá maior possibilidade de fazer isso. No Evangelho, o Evangelho diz que para nós conseguirmos, a condição para a gente ter essa fé raciocinada é combater o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Interessante, né? Às vezes nós queremos transformar, mas não sabemos como fazer. Nesse caso aqui, a dica está aí, né? É combater o orgulho, o egoísmo e a vaidade para a gente ter fé raciocinada. Às vezes a gente pode até ter uma certa dificuldade de entender como isso funciona, não é? Por que o orgulho me atrapalharia nesse sentido? Há estados inconscientes em nós. Às vezes nós somos orgulhosos e, por uma inconsciência, não percebemos que nós somos orgulhosos, porque não aceitamos que exista algo superior até o que nós pensamos. Nós queremos ser os bambambãs. Então nós nem permitimos que um conceito seja instalado dentro de nós para nós raciocinarmos, para ter uma fé raciocinada e decidirmos sem imposição. Então isso é orgulho, não é? O egoísmo, ela existe, não é? Em nós, e não alcançamos a fé raciocinada, porque também ligado àquilo que nós julgamos que é do nosso conhecimento, do nosso saber, nós não deixamos margem para outras possibilidades, outros entendimentos. Então, a pessoa, queira assim queira não, ela aliena, ela é um pouco alienada na forma de pensar e não dá abertura para isso. E a vaidade impede-nos uma certa fé, porque nós achamos que nós nos bastamos. E o limite do que nós fazemos, nós achamos que é o limite que é possível ser alcançado. Olha que coisa interessante. Então isso é uma vaidade. E aí a gente vai analisando e pensa assim: nossa, mas não é que a vaidade tem a ver com a fé? Que coisa interessante, não é? Por isso que eu disse no início dessa inter-relação. É muito interessante observarmos isso. O espírito protetor, ele faz uma referência muito interessante. Ele lembra-nos dos mártires, das dificuldades encontradas por aqueles que defenderam o cristianismo na época que ele surgiu, e tenta mostrar-nos a diferença que é hoje, para que nós tenhamos uma fé que está longe, mas muito, muito longe de ser a fé que eles tiveram. É evidente que quando a gente fala isso, ter convivido com Jesus, a própria expressão dele, mostrando as coisas aos discípulos, é certo que dava-lhes uma força maior. Mas eles não tinham, tanto que
Jesus teve na convivência com eles muitas dificuldades, porque a cultura era outra. Hoje não, hoje nós já temos uma possibilidade de entender muito mais os mecanismos nossos, da nossa consciência, da nossa mente, e os estímulos que acontecem para nos ajudar, para nos incitar a termos um raciocínio mais livre e mais aculturado, vamos dizer assim, é muito mais. Mas, de um modo geral, no que diz respeito a darmos o testemunho e fazer a caridade com a fé verdadeira do jeito que eles faziam, nós, hoje, o nosso enfrentamento, vamos dizer assim, as situações, elas são muito, mas muito mais favoráveis. É evidente que nós todos sabemos disso. Então eu penso que é interessante a gente pensar a respeito disso. Se a gente, com certeza, se a gente pode falar, muitas criaturas que voltam ao plano espiritual, elas ficam decepcionadas, porque tiveram várias oportunidades de se transformarem, mas faltaram de fé. Porque em tudo aquilo que a gente for fazer para ser uma caridade robusta, é preciso entender uma coisa muito interessante. Para pegar uma empreitada, tipo assim, você chega numa periferia e defronta com um quadro social dos mais terríveis, e você vê aquelas crianças do jeito que elas estão. Eu imagino isso, me vem agora intuitivamente o trabalho que foi começado lá no Centro Espírita Vitória, o Marlon está aqui perto. Bairro da Vitória. O bairro da Vitória é o nome do centro. Posto de auxílio. Posto de auxílio lá do Vitória. Eu fico imaginando a dificuldade que foi. O que é que mobilizou o Xang e os demais? Me perdoem eu não citar os outros nomes, porque eu não sei quem estava com ele. Eu estive lá umas 2 vezes. E eu fico pensando, foi preciso muita fé, certeza do bem. E isso nós temos que guardar em nós, porque para termos essa certeza e desenvolver uma caridade robusta, nós precisamos entender que aquilo que nós fazemos com a nossa fé, que nós construímos com a nossa fé, na verdade é entregue para Jesus. Nós precisamos imaginar o que nós fazemos e que possamos entregar a Jesus. Porque se não fosse Jesus, muitas coisas não aconteceriam. Quantas transformações nos centros, que são conquistas que, do ponto de vista social, à primeira vista, é como se fosse algo simples, mas que as pessoas nem conhecem. Quantas criaturas ajudadas dentro de um centro espírita? Para isso é preciso que haja uma fé. Senão a pessoa desistiria, porque problemas sempre existem. Então é nesse sentido que nós precisamos fazer com que a caridade, a fé, melhor dizendo, esteja a nos inspirar. A caridade esteja a nos inspirar e a fé a nos sustentar. Então, mas eu pergunto, qual seria a melhor forma de desenvolver a fé? É dar oportunidade para que nós sintamos a necessidade dela. Agora, quem não faz nada, ele não, como se não precisasse ter fé. Então eu volto a repetir e fico pensando, né, daqueles que chegam no plano espiritual e a frustração é muito grande. Eu poderia ter desperto para isso, mas eu não me despertei. Então há certos conhecimentos, até conhecimentos que para nós termos é preciso que nós tenhamos muita fé para poder
acreditar e ir desenvolvendo nas nossas ações e consolidando a nossa fé através das nossas obras. Eu não sei, parece que eu estou falando num tempo muito pouco, mas eu estou fechando agora na expectativa de que essa correlação aí tenha servido para nós. O que ela nos serve muito, eu penso, é porque psicologicamente, não é só didaticamente, é para nós mesmos, trazendo para nós, psicologicamente será muito interessante essa introspecção que nós pudermos fazer. Eu estou dizendo o seguinte, nós aprendemos que precisamos conhecer a nós mesmos. Santo Agostinho chega a dizer isso, conheça-te a ti mesmo, repetindo o que Sócrates tinha dito. E não é possível nenhuma reforma íntima, é o íntimo que precisa ser vasculhado. Reforma íntima, sem que nós nos conheçamos. Isso não será possível. E uma forma de nos conhecermos é analisar o que é que nos está faltando para adquirirmos uma determinada virtude. Né? Assim como o espírito protetor lá de Cracóvia fez, aliando, fazendo uma interface da fé com a caridade. Então aí nós vamos observar. Para quem tem dificuldades de perdão, vai observar que há uma série ainda de virtudes que precisam ser conquistadas. Não é? Então era isso. Eu desejo a todos muita paz, muitas alegrias, muita esperança, muito estudo e muito crescimento espiritual. A todos o meu boa noite, meu agradecimento. O nosso muitíssimo obrigado ao nosso querido amigo Eurípides Veloso pelo importantíssimo trabalho pela doutrina. Um abraço, meu irmão. Nós agora, meus irmãos, vamos chamar a nossa querida irmã Juliana para ler uma poesia que nós achamos linda demais, verdadeira demais. Então nós chamamos nesse instante a nossa querida irmã Juliana. Confrontos. Tristeza oculta no peito tem a manha do cupim, que quando surge na casa, o telhado está no fim. Ciúme, Deus me perdoe, parece em qualquer feição, com jararaca enroscada por dentro do coração. Orgulho lembra o coqueiro, que mais alto põe o cacho. Um dia o raio aparece e o coqueiro vem abaixo. Vaidade recorda a rã, que não vê a primeira face e pensa que o mundo inteiro é a lagoa onde ela nasce. Mentira é igual ao macaco que come no pé de amora, corpo escondido na rama, deitando a cauda de fora. Melindre parece a larva que cresce sem reboliço e acaba matando a rosa, sem que a rosa dê por isso. Maledicência relembra um papagaio invulgar, que vive tanto mais preso quanto mais sabe falar. Apego desenfreado é igual a era em ação, que aos poucos abraça o muro e atira o muro no chão. Cobiça, se bem comparo, é assim como o poço fundo, que cabe de ponta a ponta toda a miséria do mundo. Essa é uma poesia de Maria Dolores e psicografia de Chico Xavier. Meus irmãos, que belos ensinamentos e verdadeiros contidos nesta poesia, não é mesmo? Muito obrigado, Juliana. Bem, nesse instante nós vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos da noite de hoje, que é o passe e a fluidificação das águas. E para isso nós chamamos a nossa querida irmã Martinha, ao qual nós passamos nesse instante a palavra. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Jesus permaneça com todos nós e que possamos, nesse instante, continuarmos com os nossos pensamentos voltados ao Pai Celestial, ao Mestre amado Jesus, aos nossos amigos espirituais, aos nossos anjos de guarda,
a Maria Santíssima, porque chegou o momento de pedirmos a frutificação das nossas águas e o passe magnético. Que as nossas águas sejam transformadas em medicamento molécula por molécula, que ao tomarmos possamos sentir amor, paz, harmonia e serenidade. E que o passe magnético possa vir através dos nossos amigos espirituais, penetrando em nossos centros de força, coronário, frontal, laringe, cardíaco, plexo solar, esplêndido, básico. Que todos possamos sentir essa energia fluindo, penetrando em nossos centros de força, nos dando harmonia, nos dando paz e serenidade. Que nesse instante todos nós possamos dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, todos os dias, para que possamos ir aos poucos corrigindo as nossas deficiências. Que possamos, nesse instante, dizer muita paz, muito amor, muita serenidade, e que a paz de Jesus permaneça com todos nós, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Nossos agradecimentos à nossa querida irmã Martinha por essa grande ajuda espiritual. Obrigado, Martinha. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa reunião, agradecidos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, a todos os irmãos que colaboraram na noite de hoje, através de pensamentos, de vibrações. E para encerrar a nossa reunião, nós vamos chamar o nosso querido irmão Kleber para fazer a prece final. Uma boa noite a todos, uma boa semana, muita paz. Boa noite, irmãos e irmãs. Fechemos os nossos olhos, façamos a ligação com o plano espiritual, fixando a nossa mente na figura lúcida, terna, companheira de Jesus, para agradecer o Mestre por mais essa reunião do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, para agradecer a palestra da noite, o passe magnético curador, a oportunidade de aprendermos à luz da sua doutrina rediviva através desses ensinamentos. Esteja conosco em mais uma semana, nos protegendo, nos fazendo merecedores da companhia dos bons espíritos, e que na próxima segunda-feira possamos todos, encarnados e desencarnados, estarmos outra vez reunidos nesta casa para mais uma reunião de aprendizado, de paz e luz. Esteja conosco, Senhor. Que o diretor espiritual da casa, professor Eurípides Barçanufo, esteja presente em cada inspiração de todos os nossos atos, nos fazendo vigilantes e merecedores da sua companhia. E que assim seja.